Bom, nós vamos então à palavra de Deus nesta noite. Eu quero ler com vocês um texto inicial, um versículo inicial que está no livro de 2 Samuel, capítulo 6, que é o nosso quase que texto áureo, né, desta série, Um Clamor por Avivamento. E logo depois eu vou levá-los para um outro texto da Bíblia Sagrada, que tem uma revelação muito preciosa para nós nesta noite. Então vamos a 2 Samuel, capítulo 6, vamos no versículo 2. Diz assim: E levantou-se Davi, eu vou voltar no 1, né, porque ajuda. Diz: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Você pode repetir comigo esta expressão? Diga: que se assenta entre os querubins. Vou te dar mais uma oportunidade para você poder falar com vontade. Diga: o Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Sendo assim, eu quero falar hoje sobre, dentro do assunto Um Clamor por Avivamento, eu quero falar sobre o Senhor que se assenta entre os querubins. O que isso significa no que tange a esta relação da igreja com a glória de Deus? Não sei se você tem percebido a rota que nós estamos seguindo. Tem um peso aqui que eu estou vendo e a minha carteira me incomoda. Porque muito dinheiro na carteira e fica pesando no bolso demais. Bom, mas tem que tomar pela fé, gente, pelo menos aí. Amém ou não? Pela fé, que isso? Então, veja bem, não sei se você tem percebido a rota que nós estamos tomando desde que eu comecei a falar sobre esse assunto. Primeiro, nós começamos o ano debaixo de uma palavra de Deus, que é expandir o lugar da tenda, estender as cortinas, alongar as cordas, firmar bem as estacas. Aí diz a palavra: porque você vai transbordar, versículo 3. Né? Estende o lugar da sua tenda, alarga o lugar da sua tenda, melhor dizendo, estende as cortinas, alonga as cordas, firma bem as tuas estacas, porque transbordarás. Então, basicamente, o Senhor está dizendo o seguinte: ei, se você deseja crescer em relacionamento comigo, você precisa começar a investir em algumas coisas. Então, é mais ou menos como o mercado de trabalho. Quanto mais você sabe, mais apto você está ao mercado de trabalho. Se você sabe fazer uma única coisa na vida, o que é a única coisa que eu sei fazer? Só sei fazer isso aqui, pastor, na vida. Ok, então vai ser muito mais difícil você arrumar trabalho, porque você sabe fazer uma única coisa. Mas se você sabe fazer 3, 4, 5, significa que você estará sempre, muito obrigado, querido, você estará sempre apto a fazer determinadas coisas, portanto, você é mais competitivo. E para isso existem os cursos de formação, os cursos de graduação, não é? De especialização e coisa dessa natureza. Nicolas, preciso de você que me ajude a pregar. Vem cá perto da Luana. Senta aqui perto da Luana, por gentileza. Então, o que acontece? Basicamente, Deus pensa da mesma forma. Então, olhem para mim aqui. Toda vez que Deus quer nos dar alguma coisa ou nos elevar para um novo nível espiritual, Ele nos alerta antes, para que nós comecemos de alguma forma a investir naquilo. Deus é tão grandioso, gente, tão grandioso, que se Ele revelar
uma pequena fagulha, uma pequena fração, 1% dele mesmo para você, de uma vez só, você implode por dentro. Você é destruído pelo brilho do Senhor. Eu não estou nem falando dele se revelar integralmente, estou falando dele resolver. Eu vou revelar 1% de mim agora na vida do Jefferson, pum, integralmente. Eu sou pulverizado. Deus é muito grande, Deus é grande demais. Seria mais ou menos eu dizer para você que eu vou colocar amanhã dentro da sua casa 1% do oceano. Vou jogar dentro da sua casa amanhã 1% da água do oceano, ou dos oceanos. Imagina o que aconteceria com a sua casa, com a sua vida, se eu resolvesse jogar lá dentro 1% das águas do oceano. Agora, nós estamos falando de algo que é finito, que é o oceano. Imagina Deus, que é infinito, infinito. E Ele não se contenta em ser conhecido de nós, no tanto em que nós o conhecemos. Nós conhecemos muito pouco de Deus, é quase nada de Deus. Quase nada. Na eternidade, para você ter uma ideia, nós vamos chegar na eternidade para ficar com Ele para sempre. A eternidade é um estado, né? Não dá para medir a eternidade em tempo, é um estado permanente. Não tem dia, não tem noite, não tem amanhã, não tem ontem, é um estado permanente, constante, que nunca passa. Nós vamos viver nesse estado permanente, que nunca passará, chamado eternidade, e nós nunca conheceremos Ele 100% integralmente. Nós vamos ver como Ele é, nós saberemos como Ele é, mas nós nunca saberemos absolutamente tudo. Portanto, o que Deus faz conosco na maioria das vezes, quando nós começamos a buscar a Deus? Ele começa a nos despertar para começar a abrir espaço para esta compreensão de quem Deus é, como Deus trabalha e como que Ele se relaciona com os seres criados. Tem alguém me acompanhando aqui? Então, eu estou falando durante esses domingos sobre um clamor por avivamento, que não é outra coisa senão um anseio da igreja por uma manifestação de Deus, que vá além da média, além daquilo que a religião disse para nós que é possível, além daquilo que a denominação ou a nossa cultura, ou seja lá o que for, seja quais forem os limites que foram estabelecidos para nós como limites da manifestação de Deus, o Senhor quer quebrar esses limites na minha vida e na sua vida. O Senhor quer quebrar esses limites na minha vida e na sua vida. Deus quer quebrar esses limites que foram impostos por nós mesmos, pela denominação, pela religião, pela cultura, seja lá o que for. Deus quer quebrar esses limites porque Ele quer ser conhecido de nós. Por isso Ele nos orienta. Então, gradativamente, eu venho falando numa certa sequência para nos mostrar qual a característica, ou melhor dizendo, quais são os componentes desta manifestação mais consistente da presença de Deus, da glória de Deus no meio do seu povo. Hoje eu quero te mostrar o que é a glória de Deus, que nós tanto falamos muitas vezes. O que é essa glória ou a glória de Deus? A Bíblia descreve a glória de Deus da melhor maneira possível. Não é possível descrevê-la 100% com perfeição, mas pelo menos a Bíblia nos permite entender aquilo que nós conseguimos entender. E número 2, o ambiente que a glória de Deus, oferece a Deus um certo conforto para a manifestação da sua glória. Veja só que coisa curiosa. Os evangelhos contam milagres de Jesus diversos. Jesus fez muitos milagres. A Bíblia chega a dizer que Ele fez outros milagres que não foram possíveis serem registrados. E diz até que se fosse escrever tudo, nem todos os livros do mundo poderiam conter. Então você imagina, Jesus curava 24/7. Ele estava o tempo todo andando, curando, salvando, libertando, ressuscitando gente. Era constantemente. O que está escrito ali é o que foi possível escrever.
Hoje nós temos tudo num livro só, com letrinhas pequenininhas assim, que ainda dá para carregar na mão. Imagina aquela época que eram rolos, escrito com letras grandes, porque o sistema de escrita não era tão avançado como hoje. E eles não tinham como transportar eles escreveram o que foi possível escrever. Mas uma coisa me chama a atenção, é quando os escritores dos evangelhos dizem que ele chegou em certos lugares, e diz o texto, e ele não pôde ali operar milagres. E por razões diversas, mas normalmente por incredulidade. Agora pense comigo, o homem que era a pura manifestação da glória de Deus, que a Bíblia apresenta ele como sendo a própria expressão da glória de Deus. Ele é a imagem expressa de Deus. Ele é a imagem expressa de Deus. Ele não tem nenhuma dificuldade de dizer para o cego, veja, e ele vê, o surdo ouça e ele ouve, dizer ao paralítico, levanta e ele levanta, dizer ao morto, sai para fora, ele não tem nenhuma dificuldade de fazer isso. Mas ele chegava em determinados lugares onde a glória de Deus não conseguia se mover, a glória de Deus não conseguia sair do seu estado de repouso, porque em Cristo ela estava em repouso, Cristo era a manifestação da glória de Deus, mas ele chegava em lugares em que aquilo não conseguia se mover, Deus não conseguia se mover. Então há lugares onde Deus se sente confortável para agir, operar, curar, salvar, libertar, transformar e se mover, e há outros lugares onde ele não se sente confortável. Agora, como que eu sei, como que eu descubro como criar o ambiente para Deus se mover com liberdade onde eu estou? Nós estamos aqui dentro, nós cultuamos aqui todo domingo, aqui neste lugar, oramos aqui aos sábados e cultuamos aqui todo domingo. Então, como é que nós sabemos, o que a Bíblia pode me informar para me ajudar a construir aqui um ambiente para que a presença de Deus ou a glória de Deus se sinta confortável o suficiente para começar a se mover no nosso meio? É isso que nós estamos questionando, ou é nesta direção que nós estamos caminhando? Quem está me entendendo nesta noite? E eu começo com esta pista que o texto dá. O texto nós já lemos várias vezes, e eu já preguei extensivamente nesse texto, mas hoje eu estou usando uma expressão desse texto que vai nos alavancar numa outra direção. Tá? Diz que levaram dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, vírgula, que se assenta entre os querubins. Então, se há um lugar e um tipo de ser que deixa Deus tão confortável a ponto dele se assentar ali, eu preciso entender o que esses seres fazem, eu preciso entender o caráter deles, as características deles, porque se eles têm a habilidade de tornar Deus tão confortável entre eles, a ponto dele se assentar entre eles, eu preciso entender isto. Diga uma coisa comigo aí, enche o seu peito e diga comigo, nada na Bíblia é por acaso. Tudo na Bíblia está dito por uma razão, porque o Senhor quer que entendamos exatamente o que essas coisas significam. Então, o Senhor que se assenta entre os querubins. A primeira coisa que eu quero te dar para você é um entendimento da glória em dois aspectos, para poder te ajudar. Em primeiro lugar, é que existem dois tipos de glória. Quantos tipos? Dois tipos de glória. O primeiro tipo, não necessariamente numa sequência, é para você entender, porque no caso de Deus a sequência seria o oposto, mas para você entender, o primeiro tipo de glória é a glória dos feitos, glória dos seus feitos. E existem algumas palavras na Bíblia, em hebraico e aramaico, que explicam isso que eu vou te falar. A palavra tifará, rod, gaon, em hebraico, adar e iacár em aramaico. Essas palavras, todas elas significam glória, e elas apontam para um tipo de glória. É aquela glória que qualquer pessoa recebe quando ela faz algo maravilhoso. Tá? Então, o camarada, ele
na guerra, ele vai lá e salva o pelotão de uma emboscada. Ele vai lá, arrisca a vida dele e salva todo mundo. Uma semana depois, um mês depois, ele vai estar lá na Casa Branca, se for aqui nesse país ou em outro país, recebendo uma medalha de honra ao mérito do rei, do presidente, seja lá quem for. Ele vai estar na televisão, vai estar não sei onde, então ele começa a receber uma glória, ele começa a exalar um tipo de glória, que é a glória referente aos seus feitos. Então, a Bíblia diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Essa glória, que é a glória Tifará, é uma glória que Deus só recebe e Ele só exala porque Ele criou os céus e a terra. Se Ele nunca tivesse criado nem céu e nem terra, não existiria céu e terra para proclamar a glória. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo, irmãos? Eu preciso que você acorde, porque eu preciso que você entenda isso hoje. Então, esta glória não é a glória da qual eu estou falando todos esses dias. Ela é maravilhosa. Então, quando nós louvamos a Deus, por exemplo, nós estamos aqui louvando a Deus. O livro dos Salmos está cheio de salmos, de louvores a Deus por causa dos seus feitos. Quando ele é chamado de Senhor dos Exércitos, esta glória de ser o Senhor dos Exércitos, ele só tem porque ele criou exércitos. Se ele não tivesse criado esses exércitos, ele não teria essa glória. Então, tudo que você faz é digno de louvor, se é algo bem feito, é algo bom para a sociedade, para você, para a sua família, para as pessoas à sua volta, aquilo é digno de glória, aquilo é digno de louvor, digno de honra, porque você fez algo importante que te permite ser louvado por aquilo, no sentido de parabenizado, elogiado e etc. Tá? Mas existe um outro tipo de glória, que é a glória que nos interessa, a glória da qual eu estou falando aqui, que em hebraico chama kabod. Essa glória, ela é a glória inerente ao ser. Então, por exemplo, há uns anos atrás, nasceu um príncipe herdeiro no Japão. Nasceu. Aí eu estava vendo a televisão, né, quando apareceu na televisão, poucos anos atrás aí, e aí um nenenzinho desse tamanhozinho assim, com o olho fechado, desse tamanhozinho assim, sem exagero, aquele nenenzinho desse tamanho, mas tinha mais ou menos uns 150 repórteres, com câmeras, máquina fotográfica, flash para todo lado, e tirando foto daquele menino. Nunca um repórter foi lá em casa tirar uma foto do meu filho. Já foi na sua casa? Não. Por quê? Porque aquele menino, ele nunca conquistou nada, ele nunca lutou uma guerra, ele nunca salvou um pelotão de uma emboscada, ele não fez nada, mas ele tem uma glória inerente dele. Ele tem uma glória que é inerente da sua condição de ser alguma coisa. Ele é príncipe, herdeiro de um trono, então ele tem uma glória inerente. Ele não precisa fazer nada, ele não precisa assinar uma lei, ele não precisa nada para ter aquela glória. Aquela glória é a glória inerente. Então, quando nós falamos de Deus, a glória de Deus, nós estamos nos referindo a esta glória que é inerente a Ele. Ele não precisa criar anjos, ele não precisa criar os céus e a terra, ele não precisa criar nada, ele não precisa criar os exércitos para ter essa glória. Essa glória é kabod, é a glória inerente da sua autoexistência. Por isso que nós falamos a presença da glória. Aí aqui vem uma segunda explicação para você entender em que direção que eu vou logo em seguida. Que é mais ou menos o seguinte: existe uma diferença entre a onipresença de Deus e a presença da glória de Deus, a presença manifesta de Deus. Onipresença significa que Deus tem camadas infinitas de si mesmo. Então, ele pode estar em absolutamente todos os lugares ao mesmo tempo. Assim como ele está aqui agora, ele está em todas as outras igrejas reunidas ao redor do mundo, se o fuso horário permitir. E ele está integralmente em todos esses lugares ao mesmo tempo. Ou seja, ele tem uma habilidade de enviar camadas de si mesmo, e cada camada que ele envia de si mesmo é ele mesmo integralmente. Isso é onipresença. E essa onipresença é importante porque significa que Deus vê tudo, tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo que eu penso, tudo. Deus vê absolutamente tudo. Ok?
Mas para a igreja, e para a missão que a igreja tem para executar ao redor da terra, nós precisamos de um segundo tipo de presença divina, que é a presença manifestada de Deus, a manifestação da sua presença, melhor dizendo, que é o que revela a sua glória. Revela a sua glória. Tá? Então, um exemplo assim, muito difícil de dar, porque onipresente é só Deus, mas seria mais ou menos o seguinte: você chega em casa, liga a televisão, gente na porta lá, você liga a televisão e aparece lá alguém aí muito famoso aí, aparece lá o Neymar na televisão. Ao mesmo tempo que ele está na sua casa, via televisão, ele está na casa do outro, do outro, do outro, do outro e do outro. Mas mudaria de figura, né? Se batesse na sua porta, você abre a porta, é o Neymar. Aí a sua reação não vai ser a mesma reação da onipresença dele lá na televisão. A sua reação já vai ser diferente. Por quê? Porque ele decidiu se manifestar pessoalmente na sua casa. Muda tudo de figura ou não muda? Muda ou não muda? No instantinho, a rede fulano de tal já quer saber por que ele foi na sua casa, ciclano, beltrano e por aí vai. Por quê? É a manifestação daquela pessoa. Então, Deus consegue fazer isso também. Apesar dele ser onipresente e estar em todo lugar, ele escolhe aonde ele quer se manifestar, ou manifestar a sua presença, que é inevitavelmente, ou que traz inevitavelmente a sua glória consigo. Eu já vou te mostrar isso no texto bíblico. É disso que nós estamos falando. Ou seja, Deus é bem-vindo aqui como onipresente, muito bem-vindo. Ele está aqui o tempo todo, Ele está no meu coração o tempo todo, Ele está no seu coração o tempo todo. Isso é maravilhoso demais. Mas nós queremos também a segunda forma de manifestação da presença de Deus, que é quando Ele resolve se manifestar pessoalmente num determinado lugar. Acontece, esses dias eu estava na minha casa e eu tenho que dizer a verdade, eu não estava orando, eu não estava cantando hino, eu não estava nada, eu estava sentado no sofá da minha casa, estava assistindo uma série, com a televisão ligada, plugada, assistindo uma série na minha casa, sentado, azando na cozinha, fazendo alguma coisa que eu não lembro agora, e eu sentado lá, tranquilo assim. De repente, do nada, a presença de Deus veio e encheu a sala da minha casa. Significa que ele não estava lá antes? Ele estava lá enquanto onipresença. Ele estava, mas por alguma razão que só ele deve saber, eu não sei por que ele faz essas coisas. Eu não sei. Se alguém souber, depois me explica. Eu não sei por que Deus, de uma hora para outra, no momento que você não espera, Ele enche o seu carro da presença dEle, Ele enche a sala da sua casa da presença dEle, Ele enche o local do seu trabalho da presença dEle, Ele se manifesta a você, para você poder sentir esta presença, e você saber que Ele é real, e Ele não esqueceu de você. E eu estava sentado na sala, de repente... a presença de Deus veio na sala. Oh my God, aí já não tem jeito, a gente começa a chorar, eu e a Zenda começamos a chorar e dar glória a Deus, porque aquilo acontece de repente, você sabe que aconteceu, não tem como negar, você sabe que é Deus, você sabe que é uma manifestação da presença de Deus e que, portanto, é diferente de absolutamente tudo que acontece normalmente no que tange ao cuidado de Deus com você em relação à sua onipresença. Alguém mais está me acompanhando nesta noite? Semana passada nós falamos sobre essa questão da glória em repouso e a glória em movimento. Falamos isso na semana passada. A glória em repouso é representada pela arca quando ela estava em repouso dentro do tabernáculo. E hoje significa essa presença de Deus que está contida dentro do sistema, que posso chamar também de corpo, da igreja. Jesus falou, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Escute o que ele não disse, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja se ela for santa, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja se ela orar, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja se ela jejuar. Não, ele não impôs condições, ele criou um sistema, ele criou um corpo vivo, e independente do que esse corpo faça, ele disse, as portas do inferno não vão prevalecer contra esse corpo. Period. Ponto final. Significa que ele inseriu glória de Deus dentro desse organismo.
E não importa o que o diabo faça, não importa. Olha bem, a igreja esteve dormente de 305, mais ou menos, 305 a 315 depois de Cristo, e ela ficou dormente até o 16º século. Qualquer indivíduo diria, essa igreja não existe mais não, aquela igreja lá do Novo Testamento, esquece, não existe não. Morreu essa igreja. E parecia que estava morta. No 16º século, está dando um chiadinho aqui, fecha os canais, deixa só o meu aberto. Todos os canais, dá um mudo nele aí, deixa só o meu aberto. E aí, olha bem que coisa tremenda. Depois do 16º século, o que acontece? O Espírito de Deus começa sorrateiramente, começa a se mover. Aí incomoda um Lutero ali, incomoda um Calvino acolá, incomoda um Zwingli do lado de lá, vai incomodando os pais da Reforma. E aí aquela igreja que não tinha nem poeira, nem cinza dela, por 13 séculos, a igreja começa a se levantar das cinzas. Começa a se levantar das cinzas, vai se levantando, a igreja é reformada, aí começam os avivamentos a acontecerem, como eu descrevi aqui, os avivamentos, um após o outro, e a igreja ressurge do nada, porque as portas do inferno não vão prevalecer. Ponto final. Portanto, há uma glória embutida na igreja. Essa glória é a glória em repouso. Essa glória, ela não é sentida de forma tão impactante, porque ela está distribuída, ela está filtrada pelo louvor, pela pregação, pelo dia a dia, pela funcionabilidade da igreja, pela cooperação de um com o outro, pelas intercessões, clamor e etc. A glória está alojada no âmago da igreja. Essa é a glória em repouso. Agora tem a glória em movimento, que é o dia que Deus decide. Dia dos Pais de 1995, na cidade de Pensacola, no estado da Flórida, teve um dia que Deus decidiu, quer saber de uma coisa? Eu vou botar a arca para andar no meio da igreja. E a glória de Deus desceu naquele lugar, o país inteiro. E igrejas do mundo inteiro foram impactadas só porque Deus resolveu dar uma volta com a arca, com a glória dele dentro da igreja de Pensacola e trouxe um avivamento, moveu-se a glória de Deus naquele lugar por 7 anos, 3.500.000 pessoas passaram por uma igreja que cabe 3.500 pessoas. Tem alguém me ouvindo nesta noite? O que acontece? Quando nós lemos o texto de 2 Samuel, nós descobrimos que o mover da glória de Deus revela as profundas intenções do coração. Leiam para mim aquela frase ali. Ok, agora digam comigo assim: se Deus se mover nesse lugar, nesse nível que estamos crendo, as intenções do meu coração serão trazidas à luz. Por que eu falei semana passada que quando um povo começa a clamar a Deus por um mover, por um avivamento, isso é maravilhoso por um lado, porque Deus é sempre muito maravilhoso, mas isso também é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Porque toda vez que acontece aquilo que nós usamos aquela lâmpada como exemplo, toda vez que a glória brilha, fora dos limites do sistema, o que acontece? As intenções do coração começam a aflorar. Primeira coisa que Deus fez foi revelar o coração de Uzá. Tinha um menino chamado Uzá, um rapaz, né? Eu digo menino, mas um rapaz. Coração de Uzá. Por quê? Porque Uzá era filho de Abinadab. Ok, pastor, o senhor não me disse nada até agora. Abinadab era o cara na casa de quem a arca ficou por 20 anos. Quanto tempo? 20. Como é que é possível a arca ficar 20 anos na casa do Tony, o Nicolas não sofre nenhum dano, 20 anos, no dia que a arca sai do lado da porta da fora, o Nicolas morre?
está acontecendo? Qual é o mistério? Por que Uzá ficou 20 anos entrando e saindo, vendo a arca lá no cantinho, no quarto, entrava, saía, ia soltar pipa, brincava de peão, jogava bola, se fosse brasileiro, né? E tudo normal, a vida normal de um garoto, 20 anos. Cresceu, nunca morreu. Nunca morreu, porque a glória estava em repouso. No dia que botaram os varais na arca, tiraram ela para fora de casa, colocaram em cima de um carro com os bois puxando, nesse dia, as intenções do coração de Uzá foram reveladas, porque nesse dia ele botou a mão na arca para segurar. Ele sabia, enquanto ele estava dentro de casa, que ele não podia entrar naquele quartinho, ele não podia tocar naquela arca, ele não podia mexer nas cortinas, porque a arca ficava coberta pelas cortinas do tabernáculo. O tabernáculo tinha 4 cortinas, então essas cortinas cobriam a arca, ela não ficava lá exposta ao vento. Era coberta, então ele sabia, eu não posso tocar naquelas cortinas, eu não posso levantar as cortinas para ver o que tem debaixo, eu não posso entrar naquele quarto, só o meu irmão Eliasar, que foi ungido, sacerdote, só ele pode entrar ali, só ele pode limpar a arca, só ele pode tirar pó da arca, eu não posso ir lá mexer na arca, ele sabia. Mas, um belo dia, o que aconteceu? A arca sai do lado de fora, e o que quer que estava no coração daquele rapaz? O descuido, a falta de zelo, a falta de conhecimento bíblico. Posso falar bíblico, ele tinha menos Bíblia naquela época do que nós, mas era a Bíblia. Tudo que o texto diz. E as pessoas começam a relaxar. Então aqui vai uma dica. 20 anos é muito tempo. Tempo suficiente para qualquer pessoa acostumar com Deus e achar que Deus ficou gagá e que Deus agora não se importa com nada, que agora pode fazer qualquer coisa. E é o que acontece com a igreja à medida que o tempo vai passando. Por que hoje nós temos... Esta é a geração com o maior número de igrejas liberais da história. O que são igrejas liberais? São igrejas que aceitam absolutamente tudo. Absolutamente tudo, está tudo normal. Tem igrejas por aí que tem banner na porta dizendo ok para o homossexualismo. Eu posso dizer ok para os homossexuais, mas eu não posso dizer ok para o homossexualismo. Há uma grande diferença aí. Eu posso dizer ok para os drogados, mas não para as drogas. Eu digo ok para o pecador, mas não para o pecado dele. Entendeu a diferença? As igrejas liberais são igrejas hoje que está tudo normal. As pessoas vivem do jeito que bem entende, fazem tudo que dá na telha. Está tudo normal, tudo normal. Por quê? O tempo foi passando, as pessoas crescem dentro da igreja e ouvem falar de Deus, e tem Bíblia nas gavetas em casa. É tudo tão normal que elas perdem a noção da grandeza de Deus, que eu vou mostrar para você daqui a pouco que Ezequiel viu. Esse Deus é o Deus que nós estamos perseguindo para a glória do seu nome. Quem está entendendo? Então Uzá assistiu cresceu vendo a arca por ali. Aí um dia está do lado de fora, a arca está do lado de fora, o boi tropeça, a carroça bate, ele foi lá e botou a mão. Então por alguma razão ele esqueceu, eu não posso fazer isto. E toda vez que eu faço algo que Deus diz para eu não fazer, tem consequências. Quem me entende? Número 2, revelou o temor de Davi. Então, olha só, tudo isso foi revelado a partir do momento que a arca saiu do descanso. Enquanto ela estava lá guardadinha debaixo das cortinas, está tudo oculto. O que quer que Uzá tinha aqui dentro, estava aqui dentro. O que quer que Davi tinha lá dentro, estava lá dentro. Mas quando a arca sai para fora, aquilo começa a saltar dos corações. Dos corações. O que significa que eu não posso... O que eu disse? Eu não posso provocar a Deus se eu não estiver disposto a viver uma vida integral para Deus. Então, melhor não provocar, não provoque a Deus. Se você provocar a Deus, Ele vai responder. Porque esses querubins que nós estamos falando aqui, eles são os seres que lidam com a glória, que transportam a glória. Vamos chegar lá daqui a pouco. E eles têm uma característica muito curiosa, que é fantástico, mas também é assustador. Revelou o temor de Davi. Davi parecia um garotão, Davi tinha umas coisas com ele que nem todo mundo entendia, Davi fazia umas coisas que as pessoas não entendiam, mas havia um temor de Deus no coração de Davi que ninguém sabia. A mulher dele não sabia.
Quando ela viu pela janela Davi se entregando em adoração diante de Deus, ela julgou ele, porque ela não sabia que no coração dele tinha aquilo. Aquela capacidade de cultuar a Deus daquela forma. Aquilo foi revelado porque a glória se moveu, quem está entendendo? Revelou o coração de um homem chamado Obed-Edom, ninguém conhecia, era um cara desconhecido, era um gatita, né? ou geteu, é a mesma coisa, era um filisteu, geteu de Gate, ninguém conhecia. Não adiantava sair com uma maquininha de escanear corações, que você nunca escanearia o coração de Obed-Edom, você nunca acharia naquele homem o que Deus encontrou. O que nos põe para pensar o seguinte: o perigo de julgar as pessoas pelas aparências. O perigo, inclusive, de julgar as pessoas por erros, por tropeços, muito perigoso. Porque só Deus conhece o coração de uma pessoa. Só Deus sabe o que tem dentro do seu coração. Isso é bom por um lado? Oh, que maravilha, graças a Deus, pastor. Só Deus sabe o que tem no meu coração? É. Então, se a pessoa tem um coração temente puro, é um alívio. Mas se ela tem um coração enganoso, um coração dúbio, um coração que não compartilha das coisas de Deus, por outro lado, é para ela ficar em pânico. Porque Deus conhece o profundo do meu coração. Não dá para eu ir levando Deus no bico. Ele conhece, e toda vez que Ele se move, Ele revela aquilo. Quem está me entendendo? E aí Deus falou: olha, tem um lugar aqui onde eu aceito colocar a minha glória. Fala, Senhor, onde é? No palácio de Davi? Não. Onde é, Senhor? Na casa de um general famoso? Não. Onde é, Senhor? Tem uns levitas, Senhor, que cantam bem demais, que moram em tal lugar? Também não. Senhor, o quê? Aonde então que eu coloco essa arca? Vai em Gate, terra dos filisteus, tem um homem lá chamado Obed-Edom, leva e põe na casa dele. Agora, pensa bem no alvoroço que deve ter sido Davi com a sua comitiva chegando, e era uma comitiva, chegando nas ruas de Gate, na casa de Obed-Edom, batendo na porta, falando: o senhor é Obed-Edom? Sou eu. Olha, nós estamos com um probleminha aí, nós estamos com um pequeno problema aí, precisamos guardar a arca de Deus. Lembra da arca de Deus? Aquela que esteve por aqui há um tempo atrás, lembra? Lembra. E Deus falou para guardar na sua casa. Deus falou para colocar a glória na sua casa. Guardar, aí o texto diz, e a arca ficou lá por 3 meses, e diz: e o Senhor abençoou Obed-Edom e tudo quanto ele tinha. Ei, uma pergunta: você gostaria que o Senhor abençoasse você e tudo que você tem? Tudo, seus filhos, sua casa, suas finanças, tudo, os animaizinhos da sua casa, a barata que anda lá no telhado, Deus abençoa tudo, você gostaria? Então você precisa ter um coração reto. Deus está convocando pessoas de coração reto, que aceitem o desafio. E escute, coração reto não é perfeição, não. O pastor está falando em coração reto, pastor, então deve ser muito perfeito, né, o pastor? Não se trata disso, não. Talvez eu tenha defeitos que você não tenha. Não é esse o lance. Coração reto significa um coração que tem mais temor de Deus do que atração pelo que quer que seja. Se o temor de Deus em mim for maior do que todas as outras coisas da vida, o que significa? Eu posso errar, mas eu vou sempre voltar para o mesmo lugar. Lugar do quebrantamento, lugar do arrependimento. E por fim, olha só, revelou os critérios do Espírito Santo de Deus. A glória revelou até os critérios do Espírito Santo. Espírito Santo, onde é que eu coloco essa arca? Coloca na casa de Obed-Edom, o geteu. O geteu, aquele de Gate, aquele filisteu? Coloca lá. Mas por que, Senhor? Por que não na casa de Davi? Por que não na casa de Joabe? Por que não na casa de fulano, de ciclano? Por que não na casa dos coatitas, que eram os transportadores da glória? Vocês estão entendendo, gente, a gravidade do negócio? Por que Deus não mandou colocar? Ou seja, eles podiam transportar a arca, mas Deus não queria na casa deles. Meu Deus. O outro não podia transportar, mas a casa dele servia para guardar a glória. Ou seja,
Nós nunca saberíamos isso do Espírito Santo se a glória não tivesse saído para fora da porta de Abinadab. Nunca saberíamos disso. As intenções do Espírito nunca chegariam a nós se não fosse por causa do mover da glória. Mas afinal de contas, quem são os querubins? Porque talvez eu pregue essa mensagem em duas partes, não tem problema, mas eu preciso que hoje você entenda isto. Quem são os querubins guardiões da glória? Por que eles são especiais? Por que eles guardam a glória como ninguém? Por que eles transportam a glória? Por que eles vivem dentro da glória? São seres muito especiais. Então eles são um clã angelical especial, dentro da tribo dos querubins. Escute bem, o contingente angelical é dividido em várias tribos, tá? Muito mais do que nós sabemos. A Bíblia não revela absolutamente tudo. A Bíblia diz o que nós precisamos saber. Mas tem muitos anjos do céu que a Bíblia não revela, porque não tem a ver com a nossa história aqui na terra ainda, tá? Então são tribos angelicais, serafins, querubins, anjos, arcanjos, seres viventes e anciãos. Tem uma série de classes angelicais, tá? E animais de todos os tipos. Ou você acha onde que Jesus vai arrumar aquele cavalo branco para ele poder vir montado nele no dia da volta dele? Tem cavalo no céu, tem animais no céu, e coisas que nós não precisamos saber agora. Mas dentro desta tribo dos querubins, tem um clã especial, que são querubins de 4 faces. Esses querubins, eles têm esta habilidade, e eu já vou explicar por quê, esta habilidade de deixar Deus altamente confortável a ponto de se assentar entre eles. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Significa que a Bíblia se preocupa com os lugares onde eu me assento. A Bíblia se preocupa, eu não posso me assentar em qualquer lugar. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está falando de algo dentro do que nós estamos dizendo. Está dizendo o seguinte: ei, você precisa ter critério. Se você se sente bem sentado numa roda de escarnecedores, tem alguma coisa errada com você. Não é com os escarnecedores. Tem alguma coisa errada com você. Se você está sentado numa roda de escarnecedores, você está bem ali, e um fala do outro, outro critica, o outro fala não sei o que lá, o outro, e você está ali, aí conta uma piada, ri, e tal. Então tem alguma coisa errada com você, porque os escarnecedores são o que são, escarnecedores. Mas se eu chego, percebo que são escarnecedores, o que eu faço? Eu não consigo ficar sentado ali. Eu vou procurar uma outra roda que exale algo que tem a ver com a minha natureza. E a minha natureza é santa, porque o Senhor me santificou. A minha natureza é santa, amém? A Bíblia me chama de santo. A Bíblia diz que eu sou santo, não porque eu sou santo ao praticar santidade. Eu sou santo porque o sacrifício de Jesus me santificou. Jesus! Então esses caras aqui, me permito usar essa expressão, esses caras aqui, esses querubins, eles têm um jeito, uma habilidade, eles têm algo que os demais anjos, embora Deus ame a todos, são todos santos, todos se relacionam com Deus, mas os únicos que a Bíblia diz que Deus se assenta no meio deles são esses querubins de 4 faces. Por que Deus se sente tão confortável entre eles? Se nós entendermos a resposta dessa pergunta aqui, nós teremos dado um salto extraordinário em direção à manifestação de Deus aqui nesta igreja. Se nós conseguirmos responder esta pergunta aqui, muita coisa pode mudar nas nossas vidas. Por que Deus se sente tão confortável entre esses tais querubins? Pastor, mas que pergunta mais sem nexo. Deus se sente porque eles são querubins, porque são anjos, porque estão no céu. Não, existe uma resposta teológica para isso. Ou seja, existe uma resposta lógica para isso, tá? E é essa resposta que vai nos fazer entender. Então, coloca para mim aí Ezequiel capítulo 1, rapidinho, por gentileza. Alguém está aprendendo alguma coisa?
capítulo 1. Olha bem. E aconteceu, eu vou ler bem rapidinho, vocês vão me acompanhando, porque o texto é um pouco longo. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro de Joaquim. Portanto, era o 5º ano do cativeiro, que foi a segunda leva de cativos levados, era o 5º ano desse cativeiro. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. By the way, ele era sacerdote, Ezequiel, filho de sacerdote, tá? 30 anos, quando diz, no 30º ano, porque 30 anos era o ano em que o sacerdote começava a trabalhar. Ele começava a trabalhar aos 30 e parava aos 50. Como ele estava cativo, ele não podia exercer o sacerdócio. Então Deus o levantou como profeta. Ou seja, não é o fato de você estar fora da sua terra, não cancela o plano que Deus tem na sua vida. Entenda quem quiser. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte. Uma grande nuvem com fogo revolvendo-se nela. E um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa como de cor de âmbar, e saía do meio do fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, e esta era a aparência, tinham a semelhança de homem. Então, pode passar? Olha bem, para você poder entender. Ele viu 4 seres, e a forma dos seres lembrava um homem. Então, eles tinham essa forma ereta de homem, forma de homem, tá? E cada um tinha 4 rostos. Quando chegava aqui em cima na cabeça, tinha um rosto aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Então eram seres diferentes, tá? Cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. Então eram 2 asas aqui e 2 asas aqui, 4 asas ao todo. Você vai ver em Apocalipse que existem seres parecidos com esses, mas eles têm 6 asas, é um outro clã. Por isso que é importante você entender esse clã aqui. E os seus pés eram pés direitos, digam pés direitos. Significa que eles só andam direito, entendeu? Então, são seres criados com a missão específica de estarem involucrados na glória de Deus, e são eles que transportam essa glória. Eles não podem andar torto, eles não podem andar errado, eles têm só pés direitos, eles só andam direito. E as plantas dos pés, como planta do pé de uma bezerra, e reluziam como a cor do cobre polido. Então, forma de um homem, aqui em cima na cabeça tinha 4 rostos, que nós já vamos falar. Lá no pé, os pés eram todos direitos, pés direitos, mas a forma do pé era como o pé de uma bezerra. E tinham mãos de homens, portanto eles tinham mãos de homens debaixo das suas asas. Então imagina as asas estendidas, e debaixo das asas tinha mãos, tá, de homens. Aos 4 lados, e assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas, uma a outra, não se viravam quando andavam. Repita comigo, não se viravam quando andavam. Olha bem, e cada qual andava continuamente em frente. Então escute isso aqui. Perseverança é uma das coisas mais fantásticas no reino de Deus. Eu estava falando esses dias na reunião de oração a respeito de uns irmãos aqui que revelaram perseverança durante muito tempo. Perseverança é uma coisa extraordinária. Eu vou te explicar por quê agora. Tá? Digamos que o irmão Cris, fica bem no meio ali, Cris, para mim, por favor. Digamos que o irmão Cris, lá atrás, está clamando a Deus por alguma coisa que requeira a manifestação da glória de Deus. Tá? Lembra de Daniel, capítulo 10? Entrou em jejum, começou a orar. Quando ele começou a orar, saiu a ordem no céu. Mas a ordem só chegou 21 dias depois. Se ele tivesse desistido no meio do caminho, o que aconteceria? Teria sido um desastre. Você vai entender agora por quê. Então, digamos que o Cristo está lá clamando por algo a Deus que requer a manifestação da glória de Deus. Deus libera esses seres, porque esses são os seres que transportam a glória. Mas enquanto eles estão lá, no lugar onde eles estão, nada aconteceu. Mas quando Deus diz assim, ok, o meu servo lá está clamando por algo, vocês estão liberados, podem ir. Eles só têm pés direitos e eles não viram.
eles só andam para frente. O que significa que quando Deus diz, ok, vai lá agora e leva isso lá para o meu filho. E eles saem. Quando eles saem, uma vez que eles começaram o processo, eles têm que ir até o final. É aí que está aquilo que eu falei semana passada, que quando você não persevera em Deus, ou você vai, de repente você chuta o balde, desiste, começa a reclamar, fala o que não deve, fala contra o Senhor, coisas dessa natureza, quando às vezes algo já está em motion a seu favor, já tem uma ordem de Deus a seu favor. Se o Senhor dá uma ordem e aquilo começa a acontecer na direção dele, eles não vão virar as costas, dar meia volta e voltar. Ele está murmurando, começou a murmurar, perdeu a fé, parou de perseverar, então vou dar meia volta e vou voltar. Não, não tem volta. Não tem volta. Uma vez que você provoca a Deus, vá até o fim. Não recue. Você entende agora por que a Bíblia diz que quem lança a mão do arado e olha para trás não é digno dele? Diz, quem lança a mão do arado e olha para trás não é digno dele. Por quê? Porque a pessoa que lança a mão do arado, que provoca uma liberação de Deus, que provoca uma ação de Deus, e no meio do caminho larga de mão, volta atrás, a maledicente, ou seja lá o que for, aquela pessoa ela causou uma ruptura no mundo espiritual, porque aqueles seres vão até o final. Se eles chegarem lá, ou eles vão abençoar, ou eles vão exercer juízo, mas eles vão até o fim. Não tem volta, não tem meia volta a volver. Então, uma vez que foi dada a ordem, volta para o centro aí. Uma vez que foi dada a ordem e que Deus diz, ok, pode ir, vai. E eles começam a ir, eles só podem parar quando eles chegarem lá no destino. Quando eles chegam no destino, que eles completam a missão, é que eles podem voltar, porque veja bem, que quando eles completam a missão aqui, que eles voltam com uma outra missão. Eles têm uma missão agora para completar, ao trazer aquilo para Deus, a resposta, o feedback daquela pessoa para Deus. Tem alguém me entendendo, gente? Que Deus me ajude, porque isso é muito profundo o que eu estou te explicando hoje. Por isso que não pode lançar a mão e voltar atrás, ficar com brincadeirinha, com não sei o que lá, vou, não vou, talvez sim, talvez não. E a pessoa fica com brincadeira com as coisas de Deus. Isso tem um custo muito alto. Se nós tivéssemos noção do que Deus coloca põe em motion, porque nós clamamos, porque oramos, porque tem alguém orando. Tem seres espirituais em movimento por sua causa, meu irmão. Cadê o texto? Volta lá no texto que a gente estava, no versículo, que eu acho que é... Ok. Uniam-se as suas asas uma a outra, não se viravam quando andavam. Não tem distração, você está entendendo? Não tem distração, não se viravam quando andavam. E cada qual andava continuamente em frente, até chegar lá. Até chegar. Então, se Deus deu uma ordem a teu favor, eu quero lançar uma palavra, né? Eu estou sentindo algo tão forte de Deus aqui. Eu quero lançar uma palavra agora sobre a sua vida. Coloque-se de pé no nome de Jesus. Coloque-se de pé rápido, meu irmão. Eu quero dizer para você aqui agora, nesta noite, no nome de Jesus, que o que foi colocado em movimento na tua vida no Brasil, a ordem que Deus deu ontem, semana passada, o mês passado, não importa quando, eu quero te dizer que não voltará atrás, vai chegar até você. Deus vai cumprir com o seu propósito, porque Deus não é homem para que minta. Eu declaro que tem algo a caminho de você, vai chegar até você. Oh, levanta a tua mão, adore a Deus por um momento.
Adore a Deus, abre a tua boca, adore a Deus por um momento nesta noite. Eu tenho a marca da promessa. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Aleluia, Jesus. Pode se assentar por um momento. Veja bem. Pode voltar o meu PowerPoint aí, por favor. Preciso de mais uns 5 minutos. Veja bem, tira a música por gentileza, volta depois se eu precisar. Por que Deus se sente tão confortável entre esses seres? Primeira coisa, são seres que não desviam a atenção do seu propósito. Não desviam. Uma vez que o propósito é embutido neles por Deus, eles não voltam atrás. Eles só sabem andar para frente. Oh my God, isso só por si mesmo, só isso só por si só, já seria maravilhoso. Eles têm outras características gloriosas, mas essa por si só já é fantástico demais. Seres que não sabem voltar atrás, eles nem sabem como é que se volta atrás, eles não têm mecanismos para voltar atrás. Não tem, eles só sabem andar para frente, quem está entendendo? Mas também tem outra coisa. Deus se sente confortável entre eles por causa daquilo que eles representam. O que o texto descreve? Volta lá no texto para mim, por gentileza. Olha bem, versículo 10. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem. Diga homem. E do lado direito, tinha um rosto de leão. Diga leão. Do lado esquerdo, todos os 4 tinham rostos de boi, diga boi. E também tinham um rosto de águia, todos os 4, digam águia. Então, se você encontrar na rua aí de noite com um ser assim, pés de boi, forma de homem, 4 rostos na cabeça, rosto de homem aqui, um rosto de leão aqui, um rosto de boi aqui e um rosto de águia aqui, não saia correndo, porque é do Senhor. Amém? A cor dele é cor de bronze polido, porque ele vive dentro da glória. A cor dele é cor de fogo. Então, se você vê, celebre, cante, dê glória a Deus, porque é do Senhor, se você conseguir. Jesus. Volta para o meu PowerPoint. O que acontece? Por que Deus se sente tão bem entre eles? Por causa daquilo que eles representam. Então, eles representam 4 coisas, fora as que eu já venho falando. 4 coisas. Primeira coisa, rosto de homem, natureza humana sem máscara. Então nós queremos a glória de Deus aqui. Ok, qual é a primeira coisa que nós precisamos? Nós precisamos ter o rosto descoberto, rosto de homem, sem máscara. Ninguém aqui é anjo. Ninguém aqui é perfeito. Quer ver me irritar é a pessoa começa a falar num tom de santidade superior a todo mundo e começa a julgar as pessoas à volta. Essa pessoa já pode morrer e ir para o céu, porque ela não serve aqui para a terra. A terra é um planeta que pertence a pessoas, homens, pessoas que têm rosto de homem. Então, para lidar com a glória de Deus, em primeiro lugar tem que ter rosto de homem. Bom, em primeiro lugar tem que ser homem, né? Para início de conversa, eu sempre tenho dito que a intenção de Satanás é destruir a masculinidade do homem. O diabo começou esse projeto a long time ago, desde que a Bíblia disse que o homem é o cabeça da mulher, que o homem é o cabeça da sua casa. O diabo começou um projeto para desqualificar o homem e para destruir a autoridade do homem e para denegrir a masculinidade do homem. Não chegamos a esse ponto que nós estamos aí à toa, não. Onde até o gênero, que é algo biológico, algo
algo tão simples quanto está sendo agora questionado, porque o alvo do diabo é destruir o homem masculino. Porque a estratégia do diabo é sempre destruir liderança, sempre destruir cabeças. Esta geração, aqui na igreja, graças a Deus, não tem, então pode ficar tranquilo que eu não estou falando de você, mas esta geração é a geração dos homens mais fracos da história. Nunca existiram homens tão fracos como existe nesta geração. Homens que não governam suas casas, homens que não exercem autoridade sobre suas casas, homens que não sustentam suas casas, homens que não exercem autoridade sobre seus filhos, homens que não se impõem como tais, homens que não representam o sacerdócio mais. Quer que eu diga uma coisa para vocês? Tem famílias por aí que, se não fossem as mulheres com seus joelhos dobrados, clamando e chorando diante de Deus, essas famílias já tinham sido destruídas há muito tempo, porque o sacerdócio do homem está sendo dia a dia destruído. Mas tem solução, amém ou não? Tem solução. Deus quer que isto aconteça. Dentro da igreja, nós precisamos que isto seja restaurado. Embora ali a face de homens tenha também um sentido genérico, no sentido de raça humana, em primeiro lugar, Deus quer restaurar o homem como homem. Nós, homens, os homens, levante a mão os homens. Nós, os homens, Deus quer que nós voltemos ao centro da nossa posição. Que é um projeto diabólico, inclusive na mídia, para descaracterizar a masculinidade, porque isso é um projeto diabólico. Número 2, rosto de boi, do lado esquerdo, que significa coragem e serviço incondicional. Eu quero que a glória se manifeste aqui, ok? Então, primeira coisa, eu preciso ser homem, você precisa ser mulher, e assumir as condições disso, as virtudes e os defeitos disso, tá? Número 2, eu preciso ter rosto de boi. O que significa, pastor? Em primeiro lugar, boi representa força. E eu traduzo essa força como coragem. Hoje, para servir a Deus, Moisés, o cara tem que ter muita coragem. Muita coragem, irmã Ruth, para o indivíduo hoje servir a Deus e dizer coisas verdadeiras contra a proposta social que está aí fora. Para dizer, não, eu creio nisso, a verdade é essa e eu permaneço aqui. Tem que ter coragem, tem que ter rosto de boi. E voz grossa. Mu. Mu. Se começar com mu, desconfie. Tá? Tem que ser mu. E ter coragem de assumir as consequências de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus. Você está me entendendo nesta noite? Está chegando a você o que eu estou falando nesta noite? Não é à toa que Deus fala, cadê os querubins de 4 rostos? Estão ali, Senhor. Aí o texto fala, o Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Vem um arcanjo adora, vem um serafim adora, mas ele está sentado ali, entre os querubins. Chega para cá os querubins, chega para cá querubinha, querubina, querubim, está faltando mais um, são 4. Chega para cá, querida, senta aqui. Uma querubina aqui. Aí chegou ontem, já está querubina, hein? Pronto. Aí, ali ele se assenta, entre os querubins. Aí o que acontece? Ele olha para um lado, ele vê um rosto de homem. Ele fala, olha para o outro, vê um boi, serviço, coragem. Aí olha para o outro, leão, senhorio, domínio, liderança. Olha para o outro, vê a águia. Aí ele se assenta. Fala, vou ficar por aqui, aqui eu fico. O boi, ele tem uma coragem e ele serve incondicionalmente.
Aliás, foi você, né? Acho que eu estou sentado aqui por essa causa. O que vocês falaram? Nós não estamos aqui para ser servidos, estamos aqui para servir. Igreja que não tem rosto de boi, esquece. Esquece. Se não tem rosto de boi aí, esquece. Esquece. Se eu sou aquele tipo de pessoa que eu só gosto que lavem os meus pés, eu não tenho coragem de lavar o pé do outro. Eu não tenho coragem de servir ao outro. Ou seja, Deus precisa gerar dentro de nós esse espírito de entrega, de serviço, onde é o que a Bíblia diz, onde eu passo a considerar o outro como superior a mim mesmo. Não importa se a minha função me coloca acima dela ou a dela, mas eu quero ser inferior a ela. Eu quero tratá-las como superior a mim. É um rosto de boi. Tem alguém me entendendo, gente, pelo amor de Deus? Rosto de boi. Rosto de homem acoplado ao rosto de boi atrai a glória de Deus. Aí do lado direito tem um rosto de leão, por quê? Não se iluda com o rosto de boi do lado esquerdo. Do lado direito tem um rosto de leão, governo e domínio. Governo e domínio. Governo e domínio. Deus não te chamou para ser dominado, Deus te chamou para governar. Deus te chamou para dominar. Levanta e domina esta situação. Não se entrega. Crente com um espírito de derrota. Ah, meu Deus, Senhor, não aguento. Senhor, eu vou morrer. Senhor. Pastor, não posso clamar então e chorar? Pode clamar e chorar. Desde que depois que você acabou de clamar e acabou de chorar, você deu lá uns mu, deu. Acabou de chorar? Acabou. Levanta agora e assume a face de leão. Comece a proclamar, eu proclamo isto. Eu declaro aquilo. Isso aqui vai acontecer. Eu declaro que Satanás não tem poder sobre esta área. Ele não vai atingir a minha casa. Ele não vai atingir a minha família. Quando Satanás olhar e ver aquele rostinho de boi, ele achar que ele pode vir te pegar, vira o outro lado e dá uma rosnada para ele. Fala, brrr. Comece a proclamar coisas no mundo espiritual, porque Deus te chamou para ser governo. Governo. E olha como que a Bíblia é coerente. A própria palavra diz que nós temos que ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Ou seja, um equilíbrio de funções. Simplicidade, coração puro, coração livre, coração sem julgamento, mas em compensação com uma postura também de prudência, cuidado e saber se defender das coisas, nas coisas espirituais. Então eu quero a glória de Deus aqui, ok? Então precisa ter rosto de homem, seja gente. Número 2, aprenda a servir, rosto de boi. Número 3, aprenda a governar. Aprenda a exercer senhorio. A nossa igreja precisa disso. Sabe por quê? Porque o Senhor trazendo a glória dele aqui, a cidade precisa de governo, de liderança espiritual. Tem que ser um povo que se levante e entenda a posição que ele tem no mundo espiritual diante da sociedade. Eu estou aqui para conquistar, Deus me colocou aqui para conquistar. Deus não me colocou aqui para reclamar, para lamuriar. Ele me levantou para conquistar. E como que eu conquisto? Eu conquisto com outro rosto, porque ninguém percebe, mas eu tenho um outro rosto aqui atrás. Tem um bico enorme e tem olhos que enxergam longe. Uma visão apurada, uma visão, é a visão do Espírito. Coloque-se de pé, eu preciso terminar. Gostaria muito de falar mais uma hora aqui, mas não dá, eu volto no assunto semana que vem. O outro rosto é o rosto da águia. Visão espiritual. Que é o que Deus está nos dando aqui esses dias, gente. Quantos aqui sabem que Deus está nos dando visão espiritual? Que Deus está tirando o véu dos nossos olhos para enxergar. Ele está nos colocando atrás da rocha. Ele está dizendo, nós estamos, eu não sei você, todos os dias eu estou clamando a Ele nas minhas madrugadas.
dizendo: Senhor, o Evangelho é muito mais do que isso. Nós distorcemos o Evangelho, não é culpa dele, nós distorcemos o Evangelho. Eu disse: Senhor, o Evangelho é muito mais do que isso. Revela a glória do Evangelho para nós, Senhor, todos os dias, todos os dias. Sabe o que ele está fazendo? Ele está fazendo: ok, então é o seguinte, vem aqui atrás da pedra, porque eu vou passar lá na greta, fica aqui atrás da pedra. A pedra é Cristo, eu vou falar dele depois da próxima mensagem. Basicamente ele está dizendo: eu estou preparando vocês para manifestar a minha glória. Eu estou preparando vocês para terem uma experiência profunda comigo. Senhor, nesta noite, nós nos rendemos a Ti. Rendemos tudo, Senhor. Nós somos pequenos. Nós somos simples, meu Deus. Mas nós temos fome da Tua presença. Diga: nós temos fome da Tua presença. Diga: nós temos fome da Tua presença, Senhor. Esta casa é Sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Diga: essa casa é Sua. Só mais 2 minutos. Casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é Sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Diga: apareça, Senhor. Apareça, que o Teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o Teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o Teu nome cresça. enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o Teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Dê um aplauso e dê glória a Deus essa noite.